Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar de conceitos básicos de estatística. A ciência estatística é uma parte da matemática que trata da análise de dados no intuito de retratar uma situação. Então, esses dados são catalogados, organizados de forma sistemática, de maneira que uma determinada situação possa ser, então, descrita matematicamente. E a partir dessa descrição, medidas ou decisões ou andamentos se atribui para essa situação com base nessa pesquisa, nesses dados, nesses levantamentos, nessas análises. A estatística, então, se divide em duas partes, a descritiva e a inferencial. A descritiva, ela tem a coleta de dados, que, como o nome sugere, é a busca das informações. Então, é a pesquisa, né, a respeito de valores, a respeito desses dados. E essa coleta pode ser de forma direta ou indireta. A pesquisa direta é quando eu busco a informação diretamente na fonte, né? Através, por exemplo, de um questionário. Eu entrevisto pessoas e aí então eu estou fazendo essa coleta de dados diretamente com a população a ser pesquisada. A coleta de dados indireta é quando eu quando apoio a pesquisa em dados já coletados anteriormente, quando eu busco então fichas preenchidas, cadastros, levantamento de óbitos em cartórios, levantamento também de nascimentos, de casamentos, pesquisa, por exemplo, em escolas, nas fichas de matrícula. Então, quando eu retiro os dados, as informações de outros mecanismos já aplicados anteriormente, eu tenho a coleta indireta. Quando eu busco direto na fonte, a coleta é direta. Então, coleta de dados é a busca das informações. Após essa fase, temos aí a crítica dos dados. Crítica dos dados coletados. O que é a crítica dos dados? Bom, é a busca por erros grosseiros que possam ser visualizados, possam ser identificados de maneira rápida. Então, supondo uma pesquisa sobre número de filhos, aí tu vai observar uma determinada resposta, um determinado dado, e tem lá, por exemplo, 26, né, 26 filhos. Alguém pode ter 26 filhos? Claro que sim, mas esse dado ele me chama atenção, então eu vou atrás desse dado para fazer a sua confirmação, para verificar se não houve algum tipo de engano de digitação, algum engano na pesquisa. Então, a crítica de dados é a busca por erros mais grosseiros, erros que eventualmente possam ser cometidos. Depois dessa fase da crítica dos dados, eu vou então apresentar esses dados. Então, vem a apresentação. A apresentação dos dados é uma forma organizada e, de certa maneira, resumida de mostrar esses dados coletados já criticados. Geralmente se usa o quê? Tabelas, linhas e colunas para informar os dados levantados, essas informações numéricas. Também são utilizados muitas vezes gráficos. E eu ainda posso até acrescentar aqui organogramas, ou esquemas, resumos, enfim. Então, essa é a estatística descritiva. Coleta de dados, crítica dos dados, apresentação na forma de tabelas e gráficos. A partir da apresentação dos dados, né, dos dados já elencados, já organizados, eu vou para outra parte da estatística, que é a inferencial, que, de certa maneira, é a estatística onde eu vou tomar alguma atitude, tomar alguma providência a respeito do que foi pesquisado. Então, a estatística inferencial ela tem duas fases também. Uma delas é a manipulação desses dados, né?
Então, os cálculos, é a análise então dos resultados. Então, é propriamente aqui a análise dos dados. Então, o que se faz tem a parte dos cálculos dos parâmetros estatísticos. Então, aqui tem uma parte da estatística onde eu posso efetuar alguns cálculos. Média, mediana, moda, variância, desvio padrão, e aí outros elementos, né, separatrizes, enfim. Então eu tenho aqui a análise dos dados, é a manipulação desses dados. Eu começo então a fazer uma dissecação, né, das tabelas, dos gráficos, dos dados coletados. E a partir então dessa análise dos dados, a partir desses valores calculados, eu vou para a última fase da estatística, que é a tomada de decisões. Então, a partir da minha pesquisa, ela não teria sentido se ela não servisse para que eu efetuasse algum tipo de procedimento, algum tipo de encaminhamento para solucionar um possível problema que essa pesquisa tenha me fornecido. Então, vamos supor que eu tenha feito uma pesquisa a respeito de acidentes de trânsito em uma determinada rodovia num certo trecho, e se eu verifico que esse número de acidentes se acentua a partir da sexta-feira até o domingo, então eu posso então encaminhar providências para que neste período de sexta a domingo eu tenha uma fiscalização maior, ou eu tenha algum tipo de sinalização especial, ou eu tenha um tipo de liberação de pista de forma a facilitar o fluxo. Então eu vou procurar, a partir dessa pesquisa, realizar algum tipo de procedimento para amenizar algum tipo de problema ou para melhorar uma determinada situação. População e amostra. A população é o conjunto dos elementos que tenham entre si algum tipo de característica, inclusive, geralmente, a característica a ser pesquisada ou a característica que define o objeto a ser pesquisado nesta população. Então, o conjunto de todos os elementos, né? Então, o conjunto finito ou infinito de elementos aqui, eu entendo como sendo todos os elementos do grupo que possuem essa característica, e essa característica, então, é a referência para algum tipo de pesquisa, algum tipo de levantamento estatístico. Então, isso é a população. E essa população não se refere somente a pessoas, pode ser população de máquinas, de uma empresa, população de insetos de uma determinada região, população de plantas, de frutas. Então, população é o conjunto dos elementos, necessariamente não somente de pessoas. E a amostra é uma parte dessa população, então é um grupo a ser estudado, não todos, supondo-se uma população muito grande, que teria uma pesquisa muito cara e muito trabalhosa, se utiliza então um processo chamado de amostragem, que é a busca da amostra que tenha a cara, né, que seja o retrato dessa população. Então, através de procedimentos técnicos da busca dessa amostra, essa amostra, então, ela representa a população como um todo. Então, em vez de pesquisar-se todos os elementos do grupo, se pesquisa uma amostra, e essa amostra, então, de certa maneira, os resultados são repassados ou são estendidos para a população como um todo. Isso é muito comum em pesquisas, por exemplo, eleitorais, né? Em vez de entrevistar todos os eleitores para uma intenção de voto, eu pesquiso um certo grupo, e através da pesquisa desse grupo, que é meticulosamente escolhido, esse grupo ele tem como respostas estatísticas válidas ou validadas para a população como um todo.
Quando eu faço a pesquisa na população, pesquiso todos os elementos do grupo, os resultados numéricos são os parâmetros. E quando eu faço a pesquisa em uma amostra, então esses valores obtidos são chamados de valores estatísticos ou estatísticas. Estudo da variável. A variável é propriamente o objeto a ser pesquisado pelo estudo estatístico. É a característica para a qual se busca as informações estatísticas, onde se busca realizar a pesquisa. Então, é a característica sobre a qual é feita a pesquisa. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa com os trabalhadores de uma empresa na busca pela média do número de filhos ou pela quantidade do número de filhos que cada trabalhador, cada funcionário tem, no sentido de fazer algum tipo de ação de abono por filho, algum tipo de festividade de entrega de presentes para os filhos, enfim. Então, essa variável número de filhos, essa é a variável número de filhos, é aquilo que será pesquisado. E a variável, então, ela pode ter uma natureza qualitativa ou quantitativa. A variável ela é qualitativa quando se descreve a partir de uma qualidade, a partir de um atributo, a partir de um adjetivo. Então, por exemplo, o estado civil é uma qualidade. Estar ou não em determinada posição de estado civil. Estado civil. Bairro de residência também é uma qualidade, é uma informação qualitativa, onde a pessoa reside. Agora, se eu busco a quantidade de pessoas que residem em certos bairros ou por bairro, aí eu já tenho uma pesquisa quantitativa. No caso, se eu vou buscar qual é o bairro de residência, é a qualidade, aí eu tenho uma pesquisa de variável qualitativa. Estado civil, bairro, outra profissão, escolaridade, enfim. E então, essa variável qualitativa, ela tem como resultado um valor numérico. Dá para dizer que resulta, aliás, não de um valor numérico, resulta de uma avaliação de qualidade, avaliação de algum tipo de atributo, algum tipo de qualidade. A variável quantitativa, ela é aquela variável cuja resposta é uma situação numérica. Então, por exemplo, número de filhos de uma família ou de um funcionário, número de acidentes, também o resultado é numérico, número de acidentes em um determinado trecho de uma rodovia. Ainda pode ser a massa corporal de uma pessoa, né, o vulgarmente chamado de peso. Também é uma variável quantitativa no sentido que, quando eu pergunto qual a massa corporal, isso vem um número, 73 kg, 73,7 kg, e por aí vai. A mesma coisa acontece com o número de acidentes. 17 acidentes, 14 acidentes, 26 acidentes, número de filhos da mesma forma. Então, quando a resposta ela é numérica, a variável é quantitativa. Quando a resposta é uma qualidade, uma situação, a variável é qualitativa.
E as variáveis quantitativas, elas podem ainda ser quantitativas num formato discreto ou quantitativa num formato contínuo. A variável ela é discreta quando ela pode ser enumerável, ela pode ser contada. Ela é enumerável. Ela pode ser contada. E a variável contínua, ela normalmente resulta de uma medição, de uma medida. Normalmente, essa é uma forma de diferenciar as duas. A variável discreta é aquela onde, entre um valor e outro, eu não tenho mais nenhum outro resultado possível. Por exemplo, se eu coloco, vou mudar aqui a cor, se eu coloco o número de filhos, número de filhos é uma variável quantitativa discreta. Por quê? Porque, por exemplo, uma família, ou ela tem 4 filhos, ou ela tem 5 filhos, ou ela tem 3 filhos, ou ela tem nenhum filho, ou ela tem, sei lá, 7 filhos. Então, entre o 4 e o 5, eu não tenho nenhuma outra possibilidade de número de filhos. Eu não posso ter uma família com 4,3 filhos, a não ser que isso seja um parâmetro, um resultado, uma média. Mas na pesquisa do número de filhos de uma família, ou 4 ou 5. Então, entre o 4 e o 5, eu não tenho um outro valor aqui intermediário. Então, de certa maneira, os valores eles vão saltando de um para o outro. Então, isso caracteriza a variável quantitativa do tipo discreta. Número de filhos, número de empregados, né, ou número de funcionários. Eu posso ainda colocar a idade, se eu entender a idade redonda em número de anos fechados. Se eu entender que a idade será colocada como ou 17 anos ou 18 anos, então eu tenho a variável idade ou número de anos de vida, né, como quantitativa discreta. Então, passa do 17 para o 18, 18 para o 19 e assim por diante. Então, ela é enumerável, eu faço uma contagem do número de anos. Então, quantitativa discreta. A quantitativa contínua, ela é medida. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo da idade, que também posso considerar a idade como variável contínua, desde que eu aceite a parte decimal da idade. Por exemplo, a pessoa tem 17,4 anos, ou 17,47 anos, ou tem 17,476 anos, e assim por diante. Então, se eu considero a parte decimal, eu considero todos os infinitos resultados entre 17 anos e 18 anos, se eu considero todos os infinitos resultados possíveis aqui nesse meio, aí eu tenho a variável como quantitativa contínua. E aí isso também se estende, por exemplo, à massa corporal, né, da mesma forma. A massa corporal também, a pessoa pode ter 74 kg exatamente, mas pode ter 74,1 ou 74,12 e assim por diante. Então, massa corporal também é uma grandeza ou uma variável quantitativa contínua. A altura, também posso colocar assim. Salário, também posso considerar, se eu aceitar a parte decimal, né, do valor do salário, eu tenho aí uma variável contínua. Claro que se o salário eu só considero duas casas decimais, então, por exemplo, a pessoa recebe 250 reais e 75 centavos por um dia de trabalho, por exemplo, R$ 256,75. Se a pessoa recebe um pouco mais e eu só considero duas casas decimais, o próximo salário, o próximo valor
é 256,76 centavos. Bom, então, entre os 75 centavos e os 76 centavos, eu não tenho nenhum outro valor. Então, dessa forma, eu teria aqui essa variável salário diário, eu teria como variável quantitativa discreta. Mas se eu considero as infinitas casas decimais nos centavos, passa a ser variável quantitativa contínua. Certo? Então, nessa situação aqui, eu tenho ela como discreta. Ok? Distribuição de frequência. A distribuição de frequência é um formato de tabela onde eu indico a quantidade de ocorrências para um determinado dado no estudo de uma certa variável. Então, eu vou preenchendo quantas vezes aquele valor, aquele resultado apareceu para mim durante a pesquisa. Então, quando eu faço essa menção, quando eu indico o número de ocorrências, o número de vezes que o dado apareceu, eu tenho uma distribuição de frequência, ou seja, ela indica a frequência com que um certo valor aparece durante a pesquisa. Eu tenho neste exemplo aqui, 15 alunos são entrevistados sobre as notas que tiveram na prova de física. Suponha que os resultados obtidos sejam os da tabela a seguir. E aí eu observo que os dados da tabela estão, de certa maneira, organizados num formato casual, aleatório. Aqui o 7, depois é o 5 de novo, depois o 4. Então, eu não tenho aí um padrão. Eu posso até entender que, de repente, esses valores foram sendo listados de acordo com a entrega das provas pelos alunos. O primeiro entregou a prova e tirou 7, o segundo entregou a prova e tirou 5, o terceiro entregou a prova e tirou 5 também, e assim por diante. Então, eu posso entender que seja esse o critério. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que não existe um padrão aqui na organização dos dados. Quando eu pego esses valores e organizo num formato crescente ou decrescente, eu tenho, então, uma nova lista chamada de row, tecnicamente chamada de row. Então, o row é quando eu tomo os dados brutos e os organizo de forma crescente ou decrescente. Então, organizando essas notas num formato crescente, por exemplo, vou pegar a menor nota da prova, a menor nota aqui é 4, e vou começar o meu roll, 4. Aí eu verifico que eu tenho uma outra nota 4. Verifico que eu tenho uma terceira nota 4 e ainda tenho uma outra nota também aqui 4. Ok. Não tenho mais nenhuma nota 4, passo para a nota 5, que é a próxima. Se eu não tivesse 5, nenhuma nota 5, passaria para o 6 e assim por diante. Como eu tenho 5, eu tenho aqui uma nota 5, eu tenho uma outra nota também igual a 5, eu tenho uma terceira nota aqui igual a 5, e tenho aqui uma quarta nota igual a 5. Ok. Próxima nota é o 6. Eu tenho alguma nota 6? Tenho. Eu tenho aqui uma nota 6. Aqui eu tenho uma outra nota 6. E aqui uma terceira nota 6. Nota 7, que é a próxima. Eu tenho uma nota 7. Uma outra nota 7. E uma terceira nota 7. E a próxima, nota 8. E aí eu tenho o meu roll, desde 4 até 8. Então, no roll eu tenho os dados organizados de forma crescente ou decrescente. E nessa lâmina eu vou efetivamente para a construção da tabela de frequência, ou a tabela de distribuição de frequências para esses dados que são discretos, né? Já que eu tenho os valores separados, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Então, eu vou colocar aqui na primeira coluna as notas observadas, o meu x. Então, eu tenho aqui as notas, a nota mais baixa foi 4. Depois eu tenho a nota 5.
Eu posso colocar, inclusive, assim, 4, 5. Então, eu tenho as notas 4, nota 5, depois eu tenho nota 6, nota 7 e vai até a nota 8. Com a organização do rol que nós fizemos na lâmina anterior, observa que fica mais fácil de realizar a contagem. Eu percebo claramente que o número de vezes que ocorre a nota 4 são 4 vezes. Então, a frequência do valor 4 é igual a 4. A nota 5, da mesma maneira que no rol, eu percebo de maneira bem fácil que também eu tenho 4 aparições. Então, a frequência também é 4. Para a nota 6, eu observo 3 ocorrências. Então, a frequência aí é 3. E a nota 7, eu tenho também 3 ocorrências. E a nota 8 ocorreu uma única vez, frequência igual a 1. Agora eu vou somar essas frequências. 4 mais 4, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 1, 15. Então, observa que a soma das frequências resulta 15. Se tu observar esse 15 na lâmina anterior, se tratava do número de alunos que havia feito a prova de física. Eram 15 alunos, e quando eu somo as frequências, logicamente, então, que também deve coincidir com esse valor 15. Ok? Então, essa é a tabela de frequência. Eu tenho uma coluna expressando o número de ocorrências de cada um dos valores da variável. E aqui nós temos a distribuição de frequência para dados contínuos, numa tabela chamada de distribuição de frequência com intervalos de classe. Então, eu tenho aqui os dados organizados em intervalos, em pedaços, em fatias. Os dados não são colocados de forma discreta. E a frequência funciona da mesma maneira. A frequência indica o número de ocorrências em cada valor, nesse caso, o número de ocorrências em cada intervalo. Então, analisando este exemplo, suponha uma amostra com a massa corporal de 20 pessoas. Então, aqui eu tenho a soma das frequências, igual a 20, como vimos na lâmina anterior. E aí, o que eu consigo interpretar a partir dessa tabela? Que eu tenho 3 pessoas, né, uma frequência de 3 pessoas, com a massa corporal entre 45 e 55. Então, é isso que eu tenho que entender nesta tabela. Nota que eu não consigo saber se essas pessoas têm a mesma massa ou não, se elas estão mais próximas do 45, se estão mais próximas do 55. Eu apenas sei que são 3 pessoas entre 45 e 55. Então, numa tabela com distribuição de frequência com intervalos de classe, de certa maneira, eu perco o detalhamento da pesquisa. Esses 3 eu não sei de que maneira eles estão colocados dentro desta classe primeira de 45 a 55. Mas eu sei que são 3 pessoas com esse intervalo. Então, quando eu preciso de uma pesquisa sem muito detalhes e para gerar menos espaço, eu posso lançar mão desse tipo de apresentação de dados com intervalos de classe. Bom, ok. A respeito ainda desse formato com intervalos de classe. Diz que o número das classes, ou seja, o número de linhas que eu terei, o número de intervalos, cada intervalo é uma classe, essa quantidade de classes ou quantidade de intervalos vai depender do tamanho da amostra. Logicamente, se eu tenho uma amostra com muitos elementos, a tendência é que eu tenha mais linhas aqui, né? Que eu tenha mais intervalos de classe. De que maneira isso ocorre? Bom, se o número de elementos da amostra for menor que 25, eu tenho menos do que 25 ao todo, a gente chama essa quantidade simbolizado pelo n. Então, no meu exemplo aqui, o n, ele realmente é menor que 25, já que eu percebo que o n
é igual a 20. Então, nesse caso, com n menor que 20, nós adotamos como regra 5 classes. É por isso que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 intervalos de classe. Ok. Quando o n é maior que 25, quando ele é maior que 25, ou o próprio 25, né? Quando é maior ou igual a 25, eu faço a raiz quadrada do n. Então, isso é para a determinação do valor k, que é o número de intervalos. Raiz quadrada de 25 dá o 5, né? Coincide, né? Com o que nós vimos antes. E aqui é importante salientar que é a raiz quadrada de n, e quando isso dá um valor decimal, eu sempre pego o próximo valor. Eu sempre arredondo a maior. Vamos supor que dê raiz quadrada de n dê, por exemplo, 7,4. Eu vou sempre arredondar isso, né, para 8, sempre a maior, mesmo que o 4 seja mais próximo do 7. Então, arredondo sempre a maior. Ok, então esse é o formato para que eu defina quantas linhas eu tenho. Muito bem. E agora, para a determinação do valor h. O que é o h? O h é a amplitude de classe. O que é amplitude de classe? É o valor que varia dentro da classe. No caso aqui eu tenho um h igual a 10. É a diferença entre o limite superior da classe e o limite inferior. 55 menos 45 dá 10. E nota que nessa minha tabela, esse h ele é igual a 10 por toda a tabela. Isso é muito comum, é o mais comum, né, que o h, que o intervalo de classe, ou amplitude de classe, seja sempre um valor fixo em toda a tabela. Isso é o normal. Muito bem. Então, esse h é a amplitude de classe. Como é que eu calculo este h? Bom, ele tem uma espécie de fórmula. Ele tem uma maneira técnica. Isso não é 100% obrigatório. Eu posso, caso eu queira fazer um detalhamento maior na minha pesquisa, eu posso, então, de certa maneira, corromper essa regra e baixar a amplitude. Quanto menor o h, mais detalhado fica a tabela. Quanto maior o h, o intervalo fica maior, né? Eu perco o detalhamento dos dados. Então, eu posso, a meu critério, também interferir nesse h. Tecnicamente, o h é feito pela amplitude total dividido pelo k, que é o número de classes. Então, eu preciso definir o que é esse R aqui. Ó. Esse R é amplitude total. Amplitude total. Que o nome sugere, né? Amplitude total vai pegar o maior e vai diminuir o menor. Na minha tabela, como eu não sei exatamente os valores da amostra, eu vou considerar que esse seja o maior valor, 95, e esse seja o menor valor, 45, porque eu não tenho os dados aqui listados fora da tabela. Eu já tenho esses dados organizados na tabela. Então, eu vou tomar o maior valor da tabela como o maior valor da amostra e o menor valor da tabela como o menor valor da amostra. Então, é o limite inferior da primeira classe com o limite superior da última classe. Então, a amplitude total, nesse caso, R, eu vou fazer 95 menos 45. E essa amplitude é igual a 50. Então, já começo aqui a alinhavar esse meu H, né, esse intervalo de classe, ou amplitude de classe. É 50, e aí vai dividir pelo K. Lembra que o K foi igual a 5, são 5 linhas, porque o número de dados é 20 é menor que 25. Então, o meu K, neste caso, foi igual a 5. Então, venho para cá, 50 dividido por 5, e aí eu tenho que o H é igual a 10. Deixa eu
fazer o cálculo aqui, acho que ficou escondido. A amplitude total, vou fazer aqui em cima, amplitude total, que é o R, pego o valor máximo da tabela 95, diminuo o valor mínimo da tabela 45, e aí o R é igual a 50. E aí 50 divide por 5, 10, e aí observa que realmente está variando aqui, como vimos antes, de 10 em 10. É o H, é a amplitude de cada classe ou amplitude de cada intervalo. E aqui eu tenho mais um exemplo do cálculo do H, ou seja, da amplitude das classes. Então diz assim, supondo uma amostra de 60 elementos, em que o menor valor é 12 e o maior valor é 100, qual deverá ser a amplitude das classes? Então, eu tenho uma amostra com 60 elementos. Então, o N é igual a 60. O menor valor é 12 e o maior valor é 100. Vou colocar assim, ó. O maior desses 60 valores, o maior deles é igual a 100 e o menor é igual a 12. E aí pergunta qual deverá ser a amplitude das classes. Lembra que a amplitude de classe é a distância, né? É o tamanho de cada classe. Então, a amplitude de classe, que eu não sei, é o H. Bom, aí lembra que essa amplitude de classe H é dado pelo quociente entre a amplitude total da distribuição, da amostra, pelo número de linhas ou número de intervalos, que é o K. Bom, então, aqui aplicando. H é igual a amplitude da amostra é dado pela diferença entre o maior e o menor. Então, eu tenho aqui que esse R, essa amplitude, é igual a 100 menos o 12. Isso resulta 88. Então, aqui eu já tenho o numerador 88. Divide pelo K. O K é o número de linhas, é o número de intervalos. Como que eu defino o número de intervalos? Bom, se o valor da amostra, a quantidade n da amostra é menor que 25, menor ou igual a 25, eu faço a raiz quadrada. Aliás, se é menor que 25, eu uso 5. Então, vou colocar aqui, ó, se o n é menor que 25, eu tenho K igual a 5, estipulado como 5. Agora, se o n for maior ou igual a 25, aí eu tenho que o K é igual a raiz quadrada desse n. Lembrando que, no arredondamento, sempre para maior. Então, neste caso, o K é igual a raiz quadrada do 60, já que o n é 60. E aí, esse K vai resultar 7, alguma coisa. 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64. Então, 7, alguma coisa, nem interessa para mim quem vem depois. Esse K, eu vou utilizar 8. Então, são 8 linhas, né? Na tabela, na hora de organizar a tabela, eu já sei que eu vou precisar de 8 intervalos de classe. E cada um deles vai ter uma variação que eu vou calcular agora. 88 divide por 8. Então, o H está resultando 11. Então, isso aqui é a distância em cada linha. Se eu fosse organizar essa tabela, se eu quisesse organizar esses dados, eu começo com a primeira classe com o valor 12, que é o valor menor, e vai até
mais 11. 12 mais 11 vai até o 23. Aí o próximo eu começo no 23, somo 11 e vou até o 34. E assim eu vou distribuindo pelas 8 classes. Aqui 34 mais 11, 45. Vou fazer aqui rapidinho. 45 mais 11, 56. 56 mais 11, 67. 67 mais 11, eu tenho aqui 78. Nota que ainda não fechou, vai até o 100, né? Depois eu tenho aqui 78 mais 11, 89. E olha aqui bem certinho, 89 com mais 11 fecha o 100. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, 8 intervalos, cada uma com 11. Fechou certinho desde o 12 até o 100. Na prática, muitas vezes não acontece, né? E aí me sobra aqui, né, esse valor maior aqui, este 100, muitas vezes ultrapassa esse valor da amostra. O que não pode acontecer dele ficar menor, porque aí eu corro o risco de ter algum dado dentro da amostra que fique fora do intervalo. Tá? Então, ele pode ser sempre maior ou igual. Então, está aí a aplicação prática disso, né? Eu não só calculei a amplitude das classes, como eu rapidamente aqui construí os intervalos. Ok? Tipos de intervalos de classe. Então, eu tenho aí 4 tipos de intervalos. Então, colocando como exemplo genérico um limite superior, aliás, um limite inferior igual a A e um limite superior igual a B, esses 4 tipos de intervalos de classe são representados da seguinte maneira. Um intervalo que é fechado à esquerda e fechado à direita. Então, eu tenho o número A e o número B em intervalos fechados. Então, como eu represento isso na tabela estatística? Eu coloco os intervalos. O intervalo A, aqui o limite inferior A, o limite superior B, e este símbolo é que vai representar isso. Tracinho, intervalo, tracinho até o B. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Então, tracinho até o B. Então, fechado à esquerda e fechado à direita. Agora, fechado à esquerda e aberto à direita. Então, fechado à esquerda, então eu vou fechar aqui no limite inferior A e vou deixar aberto no B. Então, aqui no B, eu não coloco esse tracinho vertical. Aberto à esquerda e fechado à direita. Agora, é o contrário. Eu vou deixar aberto aqui no A, no limite inferior aberto, sem o tracinho. E no B eu fecho colocando o tracinho vertical. E aberto à esquerda e aberto à direita, então no limite inferior eu não tenho tracinho vertical, no limite superior eu também não tenho o tracinho vertical. Então essas são as representações. Agora, o que significa efetivamente ser fechado ou ser aberto aqui dentro da tabela? Vou usar um exemplo numérico. Vamos supor aqui um valor fechado para o valor 12 e aberto para o valor 18. Então, aqui eu tenho uma amplitude de classe, um H, igual a 6 para esse intervalo. Ok. O que significa essa simbologia? O que significa efetivamente este símbolo na tabela estatística? Bom, significa que, como é fechado aqui no 12, o valor 12 ele entra nesse intervalo. Vamos supor que seja uma pesquisa a respeito das idades dos alunos de uma escola. Então, aqueles alunos que
possuírem exatamente 12 anos de idade, eles serão contados dentro desse intervalo. Então, os alunos que estiverem 12 anos, os que estiverem 13, 14, 15, 16, 17. Quem tem 18 anos não entra nesse intervalo. Então, aqui vai até 17 e alguns meses. 17 e 11 meses. 17, 11 meses e 29 dias. Então, quando ainda não completou 18. Quando o aluno completa 18, então ele ficaria para o próximo intervalo, que seria do 18, com a variação de 6 até 24. Aí a mesma situação, os alunos que têm 18 entram na contagem desse segundo intervalo e aqui vai até 23 anos. Então, esse é o significado deste símbolo. Deixa eu limpar aqui um pouco a lâmina. Então, significa que o 12 ele faz parte da contagem, faz parte desse intervalo, enquanto que o 18 não faz parte. Se eu quero que o 18 faça parte, eu fecho aqui no 18. Aí agora vai desde o 12 até propriamente o 18. Então, esse é o significado aí desse símbolo. Para encerrar essa lâmina, fala sobre ponto médio de uma classe. Bom, o ponto médio de uma classe é a média dos limites. Então, o ponto médio é a média dos limites inferior e superior. Então, soma e divide por 2. Se eu tomar este exemplo aqui, ó, o ponto médio, ou o valor médio do intervalo, é dado por 12 mais 18, divide por 2. Isso vai resultar 30 por 2. Isso resulta 15. E muitos utilizam xi para dar a média. Ou usam mzinho, mx, então cada um tem a sua nomenclatura, mas o ponto médio, então, é dado pela média dos valores de cada intervalo. Soma um valor maior com um valor menor e divide por 2. E esse valor médio de cada intervalo, esse ponto médio, muitas vezes é o valor que é utilizado no cálculo de alguns parâmetros, de alguns valores estatísticos, né? Então, quando eu tenho uma tabela de frequência com intervalos de classe e eu preciso utilizar um valor que represente aquele intervalo, eu uso, em geral, o ponto médio do intervalo para inseri-lo, né, numa fórmula, usar um valor numa certa fórmula do intervalo, eu uso o ponto médio. Tipos de frequências dentro de uma distribuição. Frequência absoluta. A frequência absoluta, na realidade, ela decorre da contagem direta do número de ocorrências. Então, ela retrata propriamente o valor ou número de ocorrências. Número de ocorrências ou número de vezes que ocorre um determinado valor dentro de uma distribuição. Número de ocorrências, número de vezes que ocorre. E tem como símbolo, pode ser usado como símbolo, Fi. Frequência relativa. A frequência relativa, ela é estabelecida pela comparação da frequência absoluta ou frequência simples absoluta. Então, comparação da frequência simples ou frequência absoluta Então, a comparação da frequência absoluta com o número total
de dados ou de elementos da distribuição. Então, se eu quero expressar isso através de uma fórmula, eu posso dizer que a frequência relativa, em algumas biografias, eles usam F minúsculo ainda com R, para frequência relativa. Aqui nesse material eu tenho frequência relativa como F maiúsculo. Então, F maiúsculo e frequência relativa, dado pela relação entre frequência absoluta, frequência simples absoluta, com o total de observações, o total de elementos, dividido por N. Aí eu tenho a frequência absoluta agora acumulada. Então, como o nome diz, vai acumulando, vai se somando as frequências absolutas. Então, a frequência acumulada, frequência absoluta acumulada, resulta da soma da frequência absoluta, da frequência simples absoluta, da soma da frequência absoluta com as frequências absolutas anteriores. Absolutas anteriores. E ainda tem mais uma frequência que aqui não foi colocado, vou acrescentar, seria a frequência acumulada relativa. Ou relativa acumulada. Então, como a frequência acumulada, eu tenho aqui F maiúsculo AC, frequência acumulada relativa. Lembra que relativa usa para essa denominação letra F maiúsculo. Então, seria a frequência F maiúsculo acumulada. E como é acumulada, também resulta da soma. Também resulta da soma da frequência relativa do intervalo em questão, né? Da frequência relativa do intervalo em questão com as anteriores, com as frequências também acumuladas, né? Também relativas, frequências relativas anteriores, para dar a ideia de acumulação. Soma a frequência da hora, né? A frequência do intervalo com as anteriores ou dos intervalos anteriores. Ok?